Que Deus abençoe o seu dia. Eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 14, que diz assim: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Amém. O apóstolo Paulo teve vários cooperadores no seu ministério. Teve várias pessoas que Deus levantava para o ajudar, para o auxiliar, pessoas capacitadas por Deus, cheias do Espírito Santo, para fazerem a obra que o Senhor colocava no coração deles. E Deus foi com eles sempre, assim como Deus foi com o apóstolo Paulo. E quando Paulo envia essa carta através de Timóteo, ele deixa esse versículo que me chama muita atenção para os dias de hoje. Ele diz assim: olha, Timóteo, não despreze o dom que há em ti. E no caso de Timóteo, foi através de uma oração, de imposição de mãos, mas ele recebe dons de Deus. Você, a partir do momento que entrega o seu coração a Jesus, a partir do momento que decide viver uma nova vida, você recebe dons de Deus. Nós recebemos dons do Senhor. E esses dons ficam em nós para um propósito. Esses dons estão na nossa vida por uma razão. Então eu quero te dizer hoje que você já recebeu dons de Deus. Você e eu temos dons que precisamos usar. E é sobre esses dons que eu quero falar com você hoje. Existe uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, onde o Senhor Jesus nos fala sobre uma parábola, a parábola dos 10 talentos. Existe uma diferença entre dons e talentos, mas esse assunto fica para uma outra oportunidade. Hoje eu quero falar sobre os dons espirituais. E às vezes nós recebemos dons e acabamos ficando com receio, com medo de usar os dons que o Senhor nos dá. A parábola dos 10 talentos nos conta a história de um homem, um negociador, que antes de sair para uma terra distante, chama ali os seus servos, os seus empregados, e entrega a cada um deles alguns talentos, conforme a capacidade de cada um. Então, chamando o primeiro, diz a palavra que ele entrega 5 talentos, chama o segundo, entrega 2, chama o outro, entrega 1, segundo a capacidade de cada um. E isso é muito importante, porque você recebe dons de Deus, de acordo com a sua capacidade. Isso é muito real para os nossos dias, não é verdade? Porque quantas vezes nós pensamos, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de atender o chamado de Deus, eu não sou capaz de falar, não sou capaz de pregar, não sou capaz de falar do amor de Cristo para alguém. Então, os dons são entregues de acordo com a capacidade de cada um. Mas, passado um tempo, o Senhor daquela terra volta. De acordo com essa parábola, ele chama o primeiro, a quem ele havia dado 5 talentos, e esse homem diz para ele, o servo diz para o seu patrão: olha, aqui estão os 5 talentos que o Senhor me deu, e aqui estão mais 5 que eu granjeei com esses 5 que o Senhor me deu. Então ele recebe uma palavra de aprovação. Bem feito, muito bem feito, servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. E chama o segundo servo, a quem entregara 2 talentos. E ele, junto com esses 2 talentos, granjeou outros 2, multiplicou os dons, multiplicou os talentos. E aí ele também recebe uma palavra de aprovação. Mas quando chama o terceiro, a quem foi dado 1 talento, ele entrega 1 talento e diz: olha, está aqui o talento que o Senhor me deu. Eu enterrei, porque eu fiquei com medo de perder. E esse homem recebe uma palavra de reprovação. O Senhor daquela terra diz assim: olha, então seria melhor eu ter deixado no banco, porque assim eu teria os juros, pelo menos. Ou seja, quando nós recebemos um dom de Deus e enterramos esse dom, isso não é do agrado de Deus. Às vezes pensamos que nós não recebemos dons nenhum. Esse é o primeiro engano. Todos recebemos dons de Deus. E para você descobrir qual é o seu dom no reino de Deus, ore, busque, porque o Espírito Santo de Deus vai te falar. Em segundo lugar, todos recebemos dons de acordo com a nossa capacidade. Então, se você tem um dom, se você tem 2, se você tem 5, é de acordo com a sua capacidade, e a sua capacidade vem de Deus. É Ele quem te capacita. Então não diga eu não sou capaz, não diga eu não consigo. Se Deus te deu os dons é para que você use.
E em terceiro lugar, não enterre os dons que o Senhor te deu, porque isso é muito sério. No final da parábola diz que aquele servo que enterrou os dons, ele foi lançado nas trevas exteriores. Ou seja, ele não entrou no descanso do seu Senhor. Deus nos entrega dons sempre. E os dons de Deus, diz a Bíblia, que são sem o arrependimento. Não há arrependimento quando Deus nos entrega dons. Às vezes, ficamos com medo de usar os dons que o Senhor nos deu. Ficamos com medo de falar, de louvar, ficamos com medo de ir, de fazer o ID. Porque pensamos que não somos capacitados, pensamos que não somos capazes. Mas eu quero te dizer hoje que você recebeu dons de Deus e esses dons precisam ser usados. E nós estamos vivendo numa geração, num tempo, onde muitos homens e mulheres de Deus estão enterrando os dons que receberam de Deus. Estamos vivendo uma época em que o povo de Deus está enterrando os dons que recebeu de Deus. E isso é muito sério. Que hoje nós possamos desenterrar esses dons e deixar que o Senhor nos use. Às vezes você vê alguém necessitando de um socorro, de uma ajuda, e Deus já capacitou você. Deus escolheu você para uma obra. E que obra é essa? Ele vai te falar, Ele vai te revelar. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo de Deus você tiver, mais você vai conhecer e vai se aprofundando nesses dons. A parábola que nós acabamos de dizer mostra que quando granjeamos esses dons, vamos recebendo outros dons. Quando usamos os dons que o Senhor nos deu, nós vamos recebendo mais e mais dons. Mas quando nós enterramos os dons, nós estamos desagradando a Deus. E eu quero orar e interceder por você hoje para que você comece a usar os dons que Deus te deu. E para que você não dê mais ouvidos à voz do adversário que diz que Deus não quer te usar, que você não está preparado, que você não está capacitado. É uma coisa muito comum hoje em dia, na verdade. A gente pergunta para alguém, você quer falar do amor de Cristo para alguém? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo? E a pessoa sempre diz, eu não estou preparada. É interessante analisar que nós somos a geração mais despreparada para fazer alguma coisa, para fazer o ID do Senhor. Você já parou para pensar isso? Sempre temos alguma desculpa, sempre dizemos eu não estou pronto, sempre dizemos eu não estou preparado, sempre dizemos eu não consigo. Parece que é um complexo de inferioridade que quer nos diminuir, que quer dizer para nós mesmos que nós não fomos chamados por Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz, como Paulo disse para Timóteo, não despreze o dom que você recebeu de Deus, não despreze o dom que você recebeu do Senhor. Deus te deu dons. Talvez nem você ainda saiba qual é esse dom, mas faz parte do dom para que o dom funcione a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos acordar, descobrir quem nós somos em Deus. Precisamos acordar e entender que o Senhor escolheu nos entregar um dom nas nossas mãos. E esse Senhor dessa parábola é o próprio Senhor Jesus, que a Bíblia diz que venceu a morte, ressuscitou, entregou dons aos homens e foi para o céu, mas um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai perguntar para nós o que nós fizemos com os dons que ele nos deu. Então, tantas pessoas sofrendo à nossa volta, tantas dificuldades nesse mundo, e Deus escolheu usar a nossa vida. Deus escolheu te usar. Ele te entregou dons, e esses dons são maravilhosos e perfeitos. Não deixa mais nenhum tipo de voz, não deixa mais ninguém te dizer que Deus não te chamou. Não deixa ninguém te dizer que você não está preparado. Não deixa essa voz na sua mente dizendo que você não está pronto. Nós somos a geração que precisa estar pronta, porque a qualquer momento o nosso Senhor pode voltar. Então começa a partir de hoje a usar esses dons. E eu quero ir além, dizendo que existe também uma parábola, que é a parábola da dracma perdida. Nessa parábola nós vemos a história de uma pessoa que perdeu uma moeda, que era a dracma daquela época. E ele perdeu essa moeda e não conseguia encontrar de nenhuma forma. Então o que ele fez? Levantou tudo que tinha na casa, levantou tudo para cima até encontrar a dracma perdida. Levantou, varreu, vasculhou de todas as formas até que ele encontrou. A dracma perdida é mais uma simbologia do dom que nós recebemos de Deus. E talvez o dom que você recebeu, quando você procura dentro de você, você não consegue encontrar.
Talvez o dom que você recebeu é como essa dracma perdida, que você procura e não acha. Então é hora hoje de revirar a casa toda para encontrar esse dom. É momento de revirar a casa, porque nós vamos ser cobrados pelo dom que nós recebemos de Deus. Revira a casa toda hoje, procura que você vai encontrar. E como é que eu reviro a casa? A casa é o nosso coração. Como que eu procuro isso? Tira tudo do lugar. Às vezes, dentro da nossa casa tem coisas fora do lugar. E Deus hoje quer que os dons sejam ativados na nossa vida. Deus te deu dons para curar, dons para libertar, Deus te deu o dom da palavra, Deus te deu o dom da revelação. Tantos dons que nós encontramos aqui na palavra de Deus, faltaria tempo para nós lermos todos. Mas existem muitos dons que o Senhor nos deu, que o Senhor te deu, que estão enterrados. E hoje essa palavra é um despertamento para nós, é momento de nós desenterrarmos os dons, é momento de nós desenterrarmos os dons que o Senhor nos deu e começar a fazer uso deles, e começar a granjear. Porque se ficarmos com a boca fechada, se deixarmos a dracma perdida sem ser encontrada, quando o nosso Senhor voltar, o que vai ser de nós no momento da prestação de contas? Deus te deu um talento, levanta a sua casa hoje, procura essa dracma perdida, porque eu sei que o dom está dentro de você. O dom foi dado a você e não pode ser tirado. Deus te chamou para algo grande. Deus te chamou para algo glorioso e maravilhoso. Quem quer dizer sempre na sua mente que você não foi chamado, ou que você não é capaz, ou que você não pode, ou que você não tem poder, é o adversário da sua alma. Quem diz que nós não podemos é o nosso adversário. Quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós não olhamos para nós mesmos, ou para nossa capacidade intelectual, ou para nossa própria força. Nós confiamos no poder de Deus, nós confiamos no poder que Ele tem, nós confiamos no chamado dEle. Você não pode olhar para você mesmo, você tem que olhar para o dom que Deus te deu. E se Ele disse, vai que Ele é contigo. Não temas quando você precisar falar do amor dEle para alguém, porque a palavra dEle diz que o mesmo Espírito Santo enche a nossa boca e nós falamos e Ele opera milagres. Que o Senhor possa operar milagres através da sua vida. Que você possa hoje encontrar a dracma perdida e não enterre mais os dons que o Senhor te deu. Não enterre mais o que Ele te deu, porque quando enterramos os dons de Deus, nós estamos em apuros diante dEle. Não é agradável a Deus quando enterramos os dons. Que hoje o Senhor venha te levantar. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos se você puder. Senhor Deus, no nome de Jesus eu oro, Senhor, em favor dessa vida que se sentia, meu Senhor, incapaz, que se sentia, Senhor, sem capacidade nenhuma para usar os dons que o Senhor entregou nas mãos dela, Senhor. Deus eterno, no nome de Jesus, te peço, meu Senhor, que hoje o Senhor dê forças, conceda graça, Senhor, para que esse ouvinte, Senhor, limpe toda a casa e procure, Senhor Deus, com mais afinco a dracma perdida, Senhor. E procure dentro de si e encontre, meu Senhor, o dom que o Senhor deu e que esse dom seja, Senhor, que esse dom seja usado para a sua obra, que esse dom seja usado por Ti. Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti hoje, nesse momento, Senhor, em favor da vida dessa pessoa que havia enterrado dons todo esse tempo, que todo esse tempo vinha fugindo, Senhor, de falar do seu amor, vinha fugindo de fazer o ID que o Senhor chamou. Que hoje, Senhor, pelo seu Espírito Santo, esse dom possa ser desenterrado, esses dons possam ser desenterrados e usados, Senhor Deus, para a obra do Senhor. Senhor, é o Senhor que capacita, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que abre a visão, é o Senhor que ensina a falar, Senhor. Até mesmo Moisés, diz a palavra do Senhor, que ele não se sentia capacitado para falar. Então o Senhor enviou Arão, Senhor. Mas hoje nós não precisamos do Arão, não precisamos dele, porque nós temos o seu Espírito Santo que habita dentro de nós. E a palavra do Senhor diz que é Ele quem nos ensina todas as coisas, é Ele quem nos convence, é Ele quem nos direciona. Que o Senhor Espírito Santo possa direcionar cada vida hoje. Que a dracma perdida seja encontrada, que o talento, que o dom enterrado seja desenterrado hoje e que nós não venhamos mais desprezar o dom que há em nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que você hoje possa honrar
o dom que foi te dado, que te foi entregue pelo próprio Senhor Jesus. E deixa Ele te usar. A partir de hoje, muda a história. Comece a falar uma nova língua. Às vezes pensamos que falar novas línguas é falar só a língua dos anjos, mas não é isso. Não é só isso. Falar novas línguas é mudar o nosso discurso. Porque às vezes o nosso discurso é: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não sei falar, eu não tenho capacidade. É momento de falar novas línguas. Isso também é um dom que vem de Deus. Ele muda o nosso discurso e agora você pode dizer: eu posso, eu sou pequeno, mas aquele que é grande habita em mim. Que o Senhor possa te enviar, e Ele te chamou para te enviar. Que Deus te use. Desenterre os dons hoje. Deixa Deus te usar. Você é capaz, sim. Você foi chamado, sim. Você tem dons de Deus, sim. Qualquer palavra contrária a essa é do adversário, não provém de Deus. Deus quer te usar. E Ele te chamou para que nesses dias você seja uma ferramenta nas mãos dEle. Uma ferramenta pronta, um instrumento afinado para que Ele possa usar. Deus é contigo. Que Deus te abençoe e te dê graça nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.